sou Cíntia Soares, faço parte do Grupo R Caldas, responsável pelo Auto IRE. E se você precisa de um seguro de automóvel, entre em contato conosco. Meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou responsável pela operação de benefícios aqui na R Caldas. E se você precisa de um plano de saúde, é só entrar em contato aqui com a gente. Começando a jornada, estamos aqui com João e Inayá. Valeu, irmão, obrigado pela sua presença, obrigado, Inayá, por estar aqui com a gente. Feliz pra caramba de estar recebendo vocês. Agradeço também a Clínica Vitalauge. Essa é estourada. Estourado, velho. Já teve muita resenha hoje aqui, viu, Matheus? Rapaz, quando eu contei que João e Inayá vindo da Vitalauge e Alex, rapaz, eles são estourados, vai ser massa, vai ser massa. Rapaz, velho, o João tava contando a resenha aqui antes, que tava numa pegada de um apartamento, de uma casa de 40 milhões. O cara bota o carro dentro de casa. É o que, Ferrari? Ele sobe o carro, me diga aí. É algo surreal. Surreal. Queria agradecer primeiramente a vocês, a Deus, a vocês, o convite de Matheus, queridíssimo irmão da nossa amiga Elaine. Vocês e impactar com essa beleza maravilhosa aqui. Quando eu entro e vejo isso aqui, eu já estava em casa, me sinto mais ainda, né? Eu costumo dizer que eu sou um artista. Vocês vão entender o porquê na minha jornada aí. E eu fiquei assim encantado, né, com todos esses desenhos e entendi também a visão, a missão. E vamos lá, tem muito conteúdo aí, muita história. Eu posso entregar, falar tudo? Claro, tá livre. O Vamos momento nessa. é de vocês, o momento é de vocês. Agradecer também, né, a vocês e assim, se preparem, porque este meu marido tem história. Além de ser parceiro, marido, né, a gente tem uma história também juntos, que é todo um processo e hoje estamos aqui, né, marido? Firme e forte, mais uma vez, a gente tá aí nessa jornada aí. Podem ficar tranquilos que a gente vai querer saber de tudo, detalhe por detalhe. E vamos logo naquela clássica, né? Não, mas antes de começar a clássica, tem que ter. Um momento especial. Pô, esse momento é momentos. Não, é momento especial, a gente mudou agora. A partir de agora pra frente, a partir de não é agora. momento de amor, é momentos especiais. Você já ouviu essa do... Deixa eu te falar, vai ter uma pergunta top, especial, de uma pessoa só no final. Show de bola, show de Aguarde bola. aí até o final, porque vai ter uma pergunta top. Eu tô olhando pra ela tá olhando pra mim. No final vai ter uma pergunta top. Agora pode começar. Ela é especial. Vamos do início, né? Aquela pergunta clássica da jornada. A gente quer entender como é que começou a jornada de vocês. Do início, assim, vocês jovens, as viradas de chaves, como é que vocês iniciaram no mercado de trabalho. Mas assim, esse primeiro momento é saber, a gente quer entender a essência de vocês mesmo. Tô curioso. Vamos lá, vou começar, né? Sim. João fala pouco. Ó, para vocês aí que estavam esperando já algo técnico, minha jornada começa, meus queridos, no testículo de meu pai. Tá? É ali que começa a minha jornada. É isso, irmão. É ali que eu sei que eu sou um vencedor, tá? Então é ali que começa tudo. Então João nasce de uma família muito legal, com 3 irmãos. Em 1 ano e meio, nessa jornada brilhante, maravilhosa, acontece uma pequena tragédia. Mas lembre, não paralisou João, tá? Grave isso aí. Porque às vezes a gente acha que a vida da gente é muito difícil, é muito complicado. Mas vocês não têm noção da vida do outro. Hoje, mais que no que eu venho caminhando e venho vendo, que a minha, eu vou contar um pouco a vocês aqui, não chega perto das que eu já vi e venho acompanhando a cada dia, né? Então João, com 1 ano e meio, perde o pai, o carro cai de um viaduto,
morre o pai, o tio e o amigo. Hoje eu falo isso aqui com uma eterna gratidão a Deus, né? Porque eu venho evoluindo muito, principalmente na parte emocional, e vou dizer a vocês que eu venho estudando também neurociência, vou dar também o parecer sobre isso. E 1 ano e meio, o João já poderia ser o improvável, né? Poderia ser o pior, né? Em vários aspectos. Mas João entra, João vira um esporte, né? Entra na minha vida. João nadador. E eu lembro que eu fazia 2 esportes, karatê e natação. Depois continuei natação. E minha jornada inicia aí, com o esporte. Sem o esporte, eu não seria nada. Por que, João? Tem que ter o porquê. Por que não seria nada? Porque o esporte, ele me blindou nas questões emocionais, e isso hoje eu consigo entender. Ele me deu força, disciplina, né? Me deu saúde. E além de socializar, vencer os medos, as barreiras, trouxe também experiências. E mais uma coisa importantíssima para vocês, né? Além de desenvolvimento, de várias coisas, de viajar, ter experiência, eu vou relatar algumas a vocês. O esporte me trouxe e me deu uma coisa só, a minha formação técnica, minha formação na pós-graduação foi com o esporte. Ou seja, João já é vencedor desde o início e venceu e continuou na jornada, na trajetória com o esporte, sendo o foco ali, o exemplo para muitos, né? E eu formei com uma equipe maravilhosa. Queria agradecer sempre a FTC pela oportunidade, meu treinador, Fabão, meus colegas, Edivaldo Valério, Bala, o medalhista olímpico, ele mesmo, que vocês viram aquela narração maravilhosa, toda vez que eu coloco, eu me arrepio. O baiano chega em quinto, cai no revezamento, né? Entregou ele em quinto. E você sabe muito bem como é a questão do nordestino quando chega em um lugar, né? Tem uma batalha. Não é que é difícil para todo mundo, mas tem uma luta diferente. Isso. Vou convidar ele também para trazer a jornada dele aqui. E aí, quando entrega em quinto, ele vem, passa. No finalzinho, ele vence, ele passa os outros 2 adversários e chega em terceiro. Então, foi o primeiro medalhista, né, negro a ganhar uma medalha olímpica. Então, assim, eu tive conexões com várias pessoas maravilhosas. Você pode dizer que ele foi seu primeiro mentor, assim, nessa jornada? Nessa jornada, eu tive o meu mentor, Fabão, né? Assim, era um pai, um amigo, um cara diferenciado. Sempre foi, ainda é. E óbvio que a gente sempre tinha uma base, né? E Bala era minha referência, né? Como os jogadores hoje jogam com o Neymar, ou quando jogavam com o Ronaldo, com o Cristiano, com o Messi, né? Você tinha aquela referência, e daqui a pouco você tá com aquele cara que você via na televisão. É meio louco isso aí, mas eu passei por essa experiência, então é maravilhoso isso aí, tá? E nessa jornada, João se forma. Óbvio que no meio desse percurso teve N coisas, N situações. Um menino que, ao mesmo tempo que morava em Paripe, ficava no centro da cidade, tinha uma educação, né? Eu tive uma pessoa maravilhosa que foi meu tio, que conseguiu dar um suporte muito forte, né, ao estudo. Mas eu tinha os 2 nichos, então eu aprendi muita coisa no subúrbio, né? No gueto, isso, no gueto. Tirando a raiva, jogando buja e tal. Isso. Garrafão, castanha. Exato. Esconde, pega. Fura pé, né? A raia a gente nem almoçava, a cabeça queimada. Só tinha uma refeição no dia e tava tudo lindo. Aquela geração era muito boa. E eu digo a você que isso tudo, hoje, eu com a sã consciência, do jeito que eu venho hoje analisando a minha vida, se traduz no resultado final, que são as minhas experiências de lá, desde criança, né? E isso eu não tenho dúvida disso, né? João, nesse percurso também, João tem um tio que é músico e vira músico também, autodidata, nunca estudei nada, mas a gente vem, né, da fonte
é um dom que Deus dá. Daqui a pouco você vai dar uma palhinha aí. Vamos sim. E aí a gente se jogava. Então fui músico também. Essa conexão com os artistas que vocês veem aí é muito forte. Por quê? Porque eu entendo perfeitamente o que é que o artista está do outro lado, o que é que ele está necessitado, o que é que ele precisa, né? Além da persona, da pessoa. Eu sou uma pessoa que atrai, né? Isso tudo influencia na minha jornada. E muitas vezes me perguntam, né, as pessoas. Então aí eu viro músico, toco nessas casas aí todas de Salvador que você imaginar, na época que a Pituba era o movimento de Salvador, quem lembra disso, né? É Pituba que movimentava Salvador. E aí eu continuo estudando, ao mesmo tempo João foi muita coisa também, gente. João foi cinegrafista, então João entende um pouco de edição, editava. Era 15 anos, era aniversário de criança, casamento, misericórdia. A máquina a fotográfica, a filmadora era uma filmadora desse tamanho, você segurando ali, meu irmão, pau, viola, tudo queimando. 3, 5 horas de relógio. Mas eu só gravando aqui os 100 contos que eu ia receber. No final, meu irmão, você sai num gosto absurdo. E aí um querido primo e amigo Yuri, a gente fazia isso muito, e um tio meu, Moisés, vou dando nomes porque eles vão assistir, isso é bom. E aí eu fiz isso, bandeirei, o boom imobiliário, O que é bandeirei? panfletei, aquela bandeira que você ficava, o boom imobiliário em Salvador. Eu ficava nisso aí, o sol batendo na lata. derretendo você com a quantidade de água e ali, meu irmão, mas ali gerava uma coisa, a vontade de vencer. A jornada é nessas fases aí que você constrói a jornada, né? Que você se torna um cara forte e determinado naquilo que você, nada ali, pouca coisa vai lhe abalar. E aí eu ali bandeirando, pessoas que estão hoje muito bem, né? Bertini, Gabriel e outros artistas que viraram artista também. E a gente ali firme e forte, então nunca tive vergonha. Fui garçom de luxo, de feira, fui modelo, meu irmão. Eu já foi tanta coisa. Tinha dias que eu fazia esse serviço tudo, e na última banda que eu toquei, alô Água Fresca, um abraço, a Água falou, vem cá, meu irmão, me diz aí, quantas profissões tem? Que eu já chegava e já no camarim, já trocava de roupa e já ia tocar com ele. Que a gente tocava muito também. Então, assim, o fundo do carro era o guarda-roupa. Isso tudo gerou o quê? Experiências. Então, você que está querendo empreender, você que está querendo romper na sua jornada, independente de ser saúde, de ser financeiro, de ser o marketing em si, e o TI, o marketing hoje está um boom, é um negócio fora do comum que eu estou vendo e vendo e vivendo isso. E vou contar algumas histórias para vocês entender como é que o marketing, a internet, a velocidade disso rompe barreiras, continentes, né? E nessa trajetória toda, você que está querendo ser algo, primeiro vive experiências, né? Não se prende muito a questão da rede social. Estou sem meu celular aqui, mas a rede social, a autocomparação, não se compara com quem está ali. Quem está ali está numa outra jornada, está em uma outra fase, uma outra trajetória. Você está na sua. Saiba a sua real identidade sobre isso. Por quê? Porque no final você vai saber quem é, onde você vai chegar e tem um objetivo, uma meta, não desiste. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui para vocês. E aí eu chego na enfermagem. Era para eu ter ido para a educação física, entro lá na equipe da FTC, era para ser educação física, mas as crenças limitantes das pessoas disseram que educação física a pessoa ia passar fome, não sabendo como está agora a educação física, que tudo é baseado em saúde, né? Eu conheço pessoas que estão bem financeiramente, de várias maneiras, com a educação física. E eu lhe digo, se eu fizesse educação física, estaria também, né? E nesse processo todo, João malha desde os 14 anos,
né? Vou falar algumas coisas aqui bem reais e isso é importante, porque eu ouço muita conversinha e meu papo é direto e reto e eu digo a verdade aqui, não tem negócio de história e quem me conhece sabe muito bem. João, desde os 14 anos está ali em malha, né? Faz atividade física e faz musculação. Tudo isso se resume em quê? Nesse resultado final, nessa experiência por completo. Então eu entro na enfermagem, lá eu achava meio louco, né? 60 mulheres, dois rapazes, vocês imaginam, né? Mulher não conversa nada, né? Eu tiro pela minha aqui junto com a Elaine, misericórdia, e Marcela aqui, só Jesus. Pouca conversa. E aí tinha eu e um amigo meu, Thiago, um abraço, meu irmão, você tá bem, maravilha. Ele tem uma jornada maravilhosa, tá aí com um bar que ele sempre sonhou. E eu e ele, nós músicos, nós olhávamos totalmente diferente. O músico pensa totalmente diferente, né? E ainda atleta. E a gente se forma. O nosso TCC, enquanto todo mundo tava louco com o TCC, nosso TCC foi tão maravilhoso. Tinha som, naquela época eu bebia, era cerveja e som. E fluía. O TCC foi algo muito prazeroso. Enquanto todo mundo tinha uma barreira absurda contra o TCC, né? Então eu vou, me formo. E aí sou enfermeiro. Só que na enfermagem, e aí você que é enfermeiro, não lhe disseram, e ainda não dizem isso, tá? Que você seria técnico de televisão, que você seria técnico de ar-condicionado, que você teria que atender telefone, que você teria que ser administrativo, um gerente ao mesmo tempo, gerir pessoas. Não lhe disseram nada disso. Lhe disseram de uma maneira mais, né, superficial. Não culpo não, porque eu agradeço muito o FTC, porque para mim foi a melhor faculdade que se existia naquela época, e o aluno também faz a faculdade, mas lá já me tensionava. Eu buscava algumas matérias na educação física, nutrição, era diferente, né? Sempre voltado para a estética. Voltado sempre para o corpo, porque eu vivia isso. E aí eu chego na enfermagem e com aquela vontade, aquele vigor absurdo, tinha muito dom, a mão também, eu vou contar essa história. E chego lá, eu comecei a perceber que não é que não era aquilo. É porque aquilo ali era muito pouco para mim, você entende? E aí eu começava a fazer perguntas, né, aos meus colegas, e você que tá aí, pode ter certeza, você enfermeiro que tá aí nessa jornada ainda da construção de vida, ou que já saiu, ou já tá em outra situação, você ouve muito isso aqui. Eu perguntava assim, por que você tem 3 empregos? 2 empregos? Por que 2 empregos? 3 empregos? Como é que vai ser sua vida? Aí eu já tinha essa linha de raciocínio, porque já questionar. E a multidão dizia o seguinte, eu tenho 3 empregos, que eu tenho que comprar um carro, depois eu vou comprar um apartamento. Aí eu falei, e a mobília? E a mobília? Eu falei, com esse salário, aí beleza, isso tudo você vai fazer, beleza. E seus filhos? E o casamento, como é que será? Passa-se uns 10, 15 anos e acontece o quê? Todos aqueles que se mantiveram no mesmo processo, né, não evoluíram, em alguns casos estão hoje, eu tenho uma plena certeza por vários que eu me conectam, que não estão satisfeitos. Por quê? Porque não são... É um problema realmente da saúde, enfim, mas em que eu pensava diferente. Enquanto a multidão estava indo para um lado, é uma metáfora, a multidão indo, e eu totalmente de um lado. E todo mundo achava que eu era o perdido. Então eu passei pelo Hospital do Câncer, passei uma experiência assim que eu acho que todo indivíduo precisava passar ali, né? Se existe o Hospital do Câncer e a penitenciária, ali é o lugar principal. Se tivesse uma lei em que o indivíduo fizesse 18 anos e passasse pelo aquele processo, talvez gerasse um nível de consciência.
Entender que o Porsche, a casa, a soberba, o ego não vai para aquele lugar final. Não leva nada. Não leva a nada. E eu tinha experiências e tive experiências horríveis, horrorosas, e tive até agora, em 2022, você vai entender. Passei por ali, passei por outro hospital, mas outro hospital particular, e eu comecei a identificar que eu poderia muito mais. Muito mais. Então, a jornada tem uma questão que você precisa compreender, que é a tomada de decisão, a sua consciência, a sua coragem, porque eu vi eu fico até hoje, isso não entra em minha cabeça. Quando eu perguntava, velho, sai, vamos viver outra coisa. Não, João, e meus tempos? Eu tempos de quê? Que eu tenho 9 anos, 10 anos aqui. Eu falei, você tá preso nesse tempo? E estão presos até hoje lá no tempo, não sabendo que o tempo é a moeda mais cara da vida. Passou-se o tempo, acabou, meu querido. Então isso tudo fez a diferença onde? Na minha carreira, na minha projeção, no que eu tensionei, no que eu direcionei. Não foi fácil. Se disser a você que foi fácil, foi lindo, maravilhoso, não. Só eu e essa mulher aqui sabe o que nós passamos, mas precisava passar. É o processo. Todo mundo precisa passar pelo processo. Quando vem muito fácil, meu irmão, corra, né? Tem algo errado. Tem algo errado. E aí eu entro em um hospital. Eu já conheci essa... É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Tava só esperando pra ele saber onde é que foi a pós-graduação que ele passou comigo, né? Mas Ele passou por uma agora que pós-graduação. vem, pra deixar claro. agora que vem um negócio... É o tempero. Isso, agora que vem a perfumaria do negócio aí, a cereja do bolo. Tava faltando. E aí eu conheço Inayá, né? Essa esposa maravilhosa desde da adolescência. Mas desde a adolescência. Mas Era a gente. menino. Né? É aquela amizade colorida, né? Não, ela não tinha visão, porque existe uma diferença de idade, eu não vou dizer. Seco, sem condições. É, A diferença um atleta- de idade são 5 anos. Ele disse que são 6, mas pra mim são 5. E aí, 5 anos. Não são Se 6. calcular aí, eu sou de novembro e ela é de fevereiro. 5 Alguma anos. situação aí. Então, e aí quando eu via João, eu dizia assim, eu já conhecia, eu dizia, vixe, Nada a ver. nada a ver, nem olhava nada, brincávamos de esconde-esconde na época, eu viajava com a família dele e nada. E aí o tempo passa. E aí, como é que o tempo passa e termina então? E aí, uma certa feita, a gente tava em um churrasco, eu nem ia, nem ela ia, e aí do nada acontece a situação. E eu encontro, na verdade, ela chega, né, e toma um susto. Vocês tinham quantos anos nessa época? Ei, vocês aí lembrem, o mundo dá voltas, viu? Eu, Não é o que você era, é o que você é e onde você vai chegar. Pega esse código aí, tá? Então, assim, não é o que eu era seco com 12 anos de idade, não. É o que quando ela me viu no evento, ela perguntava à mãe, pode falar com... Eu tinha 30 anos na época, ele era muito mais molequinho, né? Que eu chamava ele de moleque, eu dizia assim, meu Deus, que menino, que moleque, não tenho condições. E quando eu vi assim, minha mãe, esse é João, que eu chamava ele na época de Neto. Eu dizia assim, esse é Neto? Caraca, Meu Deus, olha aí. como mudou. Aí o olho fez isso, né? Eu disse assim, todo fortão, malhadão, bonitão. Eu disse, gostei, vamos conversar, Vocês minha ficaram esse mãe. tempo todo sem se ver? Eu tinha alguns pontos de conexão, dos 12 até os 30. Como é que foi isso? Tivemos Na verdade, alguns a gente pontos. teve uns pontos, sim, porque eu também trabalhei em empresas de descartáveis, eu fiz uma visita lá, mas assim, ela era casada, tinha a Andresa, nossa filha, eu Júlia. cheguei e Júlia foi depois, mas assim, eu cheguei aí no aniversário de Andresa, minha De um filha, ano. que tem de um ano, que tem 18 hoje. Cara, Então é uma história bem, né? E
e Andresa hoje fala, mas meu tio, você... Ela chama de tio. E aí fala, mas você me considera... Você foi lá no meu aniversário com um ano, ela sem entender, né? Eu fui, minha filha. E aí conto toda essa história. E aí, certo dia, um belo dia, a gente se conhece, a gente se encontra, reencontra, e aí aquele papo flui, né? E resumindo, ela tá numa praia, e aí eu não sou nada besta, Nada né? insistente. Nascido e criado Nada no- insistente. lá em Paripe, aquela praia de Santo Tomé, Tubarão, cai muito ali do T. Eu vou dar um abraço pra E- Cíntia aí. Vai, Cíntia. E aí, alô Lucas também, né, de lá de Paripe, Maria de Elaine, e aí, no centro da cidade, eu nada besta, eu falei, eu vou nessa praia aí. E aí fui bem intencional, sunga branca, camisa branca, né, naquela época eu não tô mais Bem. forte do jeito que eu tava, que eu era antes, né, mas eu era bem mesmo, e muito forte, e aí vem eu caminhando, né. E aí eu tô vendo lá aquela Barbie linda, maravilhosa, Eu morrendo de tomando vergonha. sol. Vocês marcaram esse momento ou foi ocasional? Não, Não. eu ia pra praia sempre, final de semana. Quando minhas filhas não estavam comigo, e eu estava separada, eu já tinha mais de 2 anos separada, minhas filhas não estavam comigo. Então eu tinha o costume de todo final de semana pra praia, que eram os dias que eu tinha de folga. E ele, nada besta, pegou meu WhatsApp e começamos a conversar pelo WhatsApp. E ele fez assim, você tá onde? Ele sabia que eu estava na praia. Ele fez assim, estou indo. E olha, engraçado, ele estava chegando de plantão. Ele é tão louco, chegando de plantão, de virote. Eu disse, você não vai descansar? Ele, não. Tô indo, botou a roupa, não sei onde, eu sei que daqui a pouco ele chegou lá. E eu morri de vergonha, que eu dizia assim, quando eu vi aquele homem saindo de lá, não foi nem do carro, andando de sunga branca, de sandália havaiana e de blusa regata, que a praia toda olhou, eu abaixei a cabeça, eu fiz assim, meu Deus, que vergonha, Senhor. E ele vinha, né, Ele todo nem um pouco playboy, forte, nada, nem um pouco forte. todo É playboy. uma miragem, é uma miragem. O todo pensamento playboyzão. dela não foi esse, não. O pensamento dela, oh Jesus, glória a Deus. É, Vem um varão ali, vem meu príncipe. É agora. O pensamento dela é esse, É isso. entendeu? E aí a gente chega, a conversa vai, a conversa vem e aconteceu, né? Quando acontece, foi algo que ela achava que ia ser passageiro e não foi, porque teve muitas conexões. E aí trazendo para a parte da profissional, ela era gerente desse hospital e eu era um enfermeiro. Ô Jesus! Esse hospital é lá, aquele lá de Camaçari? Isso, Exato, eu Camaçari. passei mal Pelo intensivão. isso, maus bocados, né? Porque ela tinha Ela é sua líder, ela é sua líder. isso. E tinha também teve algumas coisinhas na relação em que ela quis se vingar um pouco, né? Vai De ser algumas aqui que eu vou coisas, desligar. isso. Aqui E só aí, foge. exato. E aí foi o período onde ela era minha chefa e eu enfermeiro, né? Então, meu irmão, pense que quando a mulher quer vingar, quer, né? Você foi lapidado. Moer, e aí foi. Foi ajustando a fera. Ah, Era tinha de que um- lapidar. Aqui, ó. Um diamante Voltando. bruto, isso É. tinha que ser lapidado. Como a gente trabalhava, ela muito profissional, eu também, a gente tinha que se manter ali para as pessoas não saberem, né? Isso. Era a nossa intenção. E a gente já tinha, eu já tinha, porque ela tinha uma cabeça CLT, eu vou dizer isso a vocês. Verdade. Eu já tinha todo na minha cabeça, a gente vai sair X, Y, Z. Só que foi o inverso, primeiro eu iria sair. E Deus faz o contrário, ela sai primeiro, né? Levantaram um falso contra ela, enfim. O que é que acontece? Algumas lembranças aqui eu vou contar a vocês. Ela chegava, né? A gente tinha acabado de acordar juntos. Tomava café junto, escovava dente junto. O amor não nada. Eu ajudando as meninas, minhas filhas ali. Quando eu entrei no processo, eu já disse, é minhas filhas, mas eu quero uma, que era sempre meu sonho. E aí eu ia na frente, mas já para as pessoas não interar, né? E ligar uma coisa Não com outra. interligar. Interligar uma coisa com outra. E aí quando eu chego, meu querido, ela chega daquele jeito, né, chefona. Bem, Bom dia, João, tudo bem? Enfermeiro João. Bom
dia, enfermeiro Bom João. dia, Tudo enfermeiro bem? João. Enfermeiro, João. Bom dia, minha chefa. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Dormiu bem? E aí, meu irmão, você tinha que fazer toda uma cena, né? E ela sabia fazer direitinho, eu não era mais emocional. Ah, quantos pacientes? Aí ela fazia logo um dossiê, e aí ela era mais puxado pro meu lado, porque por ter mais proximidade, então ela tensionava mais ainda essa questão, né, de puxar. E aí passou o período, e ela sempre pegando no pé, vá. Mas também quando ele estava no plantão era festa, né? Não tem como, né? Era João no plantão, esqueça, todos os pacientes diziam que estava com dor, todos os pacientes diziam que queriam a medicação e dizia logo assim, ó, eu quero daquele ali, dele ali, quero do malhado, grandão, malhado. Era. Então assim, e ele ia no quarto, no quarto dos pacientes sem jaleco, eu dizia o tempo todo as pobres das meninas, Carla, Elane, sofreram comigo, porque o tempo todo eu dizia, cadê o enfermeiro? Peça para ele colocar o jaleco. Então era um bota e tira jaleco. Você vê que ela não teve intenção, né, gente? Ela botou uma câmera assim e aqui era o posto de enfermagem. E lá da sala ela via tudo da sala dela. E aí o telefone tocava, João, por favor, coloque o jaleco. Por quê? Porque eu era muito forte, a roupa ficava apertada. Os pacientes queriam ficar aqui, né? As pacientes só queriam ficar doentes no plantão dele. E aí ela tinha esse comando todo, e eu ali, né? E aí eu vou dizer aqui um negocinho que ela fazia que depois que eu fiquei... Posso falar? Claro. Vou falar. Qualquer coisa pode deixar pro final. Spoiler. Aí simplesmente ela passou, sabe o que? Ela passou a dizer que o enfermeiro João tinha ele era gay. Ele era gay. Por quê? Porque existia perguntas no hospital. Quem é aquele rapaz? E aí Alex se mostrando. Isso. E aí, como ela queria proteger o perfil dela, ela dizia, ele tem um caso, ele é casado com uma pessoa, já para me desviar. Foi ela né? que criou essa história? Ela criou essa história, espalhou pro hospital todo, meu querido. Todo mundo achava. Mas nada contra o público gay. Ele, assim, hoje eu cuido com muito amor o público gay, os trans, assim, vocês vão ver ali na minha rede social o quanto eu tenho um vínculo muito forte com eles e é fora do comum, é diferente, né? E eu amo cada um deles. Mas impactou em que sentido? No momento em que ela sai, e aí ela faz questão de dizer, aquele enfermeiro ali, João, ele é meu marido. Só que as pessoas chegaram a mim e me perguntaram, mas você não era casado com um rapaz? Falei, eu? Em que momento eu disse a vocês aqui que eu era casado com alguém, com um rapaz? E se eu fosse, vocês iriam saber? Eu devo que a vocês aqui. Mas a minha chefa falava o tempo todo. Então foram assim, um burburinho muito grande no hospital e graças a Deus ela saiu do hospital, um ano depois eu vim sair do hospital. E aí você consegue ver que uma coisa que é muito importante, grava isso aí vocês que estão assistindo, gente, deixa a porta aberta onde quer que seja. Exato. Trabalhe, dê o seu melhor. Por mais que você já esteja programando algo à frente, eu não deixei. E eu agradeço a dois doutores, doutor João e doutor, me lembro o nome dele, Conrado, que quando teve esse burburinho todo, a confusão toda de ela sair, a gerente, e aí, mas é marido, aí fizeram, né, uma reunião para querer tirar logo quem? O marido. Só que os caras disseram, esse aí não, esse aí veste a camisa, meu filho, esse aí faz isso, esse aí é o diferencial. Isso aí tem cuidado com as pessoas, Isso, humano. Exato. Esse aí fica acordado a madrugada toda e trocando ideia comigo, se melhorou, se não melhorou. Isso tem uma diferença, então ainda fiquei um ano. Outros que eram próximo dela já foram eliminados, foram postos para fora, né? Quando ela sai, ela faz a seguinte pergunta, e aí, João, e agora?
Aí vem a virada de chave. E aí veio a estética, entrou aí, né? Isso. Aí vem a virada de chave. A virada de chave. Qual era a virada de chave? Ela já sabia que eu sabia muito de corpo. Eu vou contar também essa parte quando chegar mais na parte da harmonização. Vem a virada de chave, que eu digo a ela, a partir de hoje, não iremos mais trabalhar para ninguém. A partir de hoje, nós iremos montar o nosso, se esforçar e iremos chegar. Vocês já conversavam sobre isso no decorrer do tempo que estavam no hospital ou foi algo que quando Não, sai, já tensionava. Ela tinha cabeça de CLT, mas eu tinha cabeça de Eu achava que ele era empreendedor. maluco. Eu tenho que ressaltar que eu trabalhei também na Sete Portas. Então, assim, tem muita história, gente. Sete Portas, mercado Sete Portas, com materiais elétricos, hidráulicos, eu achei que era né? No meu outro casamento, e assim, tenho uma gratidão muito grande pela família e sim, o Helder. Nas Sete Portas mesmo. Nas Sete Portas mesmo. Eles tinham loja e uma loja e eu tomava conta. Olha, mais uma experiência. Né? Pô, tu tá rodado, velho. Você Rodado. entende? Porra, velho. Chega, tem vezes que Pô, eu tenho eu 20 anos, velho, eu tenho como empresário no segmento de seguro. tem vezes que eu paro com um cara de 45 anos, eu falo, velho, você não viveu nada. Eu começo a dar conselho a Aí ele, tem então história, parece que né? tem 10 anos que eu vivi à frente e eu agradeço a Deus por isso, Exatamente. né? E é muita. Hoje eu começo a entender, né, as coisas, as conexões. E aí eu disse a ela foi colocada para fora. Eu falei, ó, a partir de hoje nós iremos. A gente tem esse nicho, mas a gente é beleza. As pessoas diziam isso. Vocês transmitem beleza. O João sabe muito da parte estética, que eu já vou dizer o porquê. E aí foi quando eu disse a ela, a gente vai montar um negócio nosso. E eu já vivi a estética, né? Ela Já. também já vivia estética, ela já também já executava, aí também já tinha a questão do estudo, tudo isso, né? E aí a gente definiu, tava naquela época assim, ninguém tinha, só poucas pessoas tinham o bronze de fita, bronzeamento natural. Aí a gente mudou, ela dizia que nunca ia sair de Lauro de Freitas, eu falei, você vai saber quem é Jesus em sua vida. A salvação Ô, chegou. do jeito que João e Inaya tá indo aí, a estética chegou pra ficar, não é isso? Chegou Mas pra esse ficar. cara, esse daqui a casal, pouco eles estão esse inventando casal outra aí arte. vai inventar, pô. Já. Daqui a pouco vem curso Não, aí. tem um Daqui a pouco segredinho vem curso aí que eu Ele vou... Não vou quietar, não? pô. Não vai, tem. Vou soltar um spoiler Você aí adora já. Vou spoiler, soltar. já tô Não, soltando. vou soltar um spoiler aí já pra vocês. E aí vem e ela diz, não vou sair de Lauro de Freitas, você não sabe de nada, você não sabe quem é Jesus, não conhecia Jesus, né? Ela conhecia Jesus de outra forma. E aí eu falei, não é você que determina, vamos nessa. Isso foi E forte, aí a né? gente aí foi Muito. buscando, né? Aí você ficou como assim? Ó, Sem saber. Tateando. Eu tenho- Patinando. Trabalhou pro lado, trabalhou, rapaz, esse homem tá falando, se ele tá falando é porque né? E outra coisa, ela não levava fé, como diz o baiano aqui, né? Que isso aí vai rodar pro mundo todo. O baiano diz assim, se eu não levo fé em você, ela leva fé não acreditar. Ela não levava fé porque 6 anos de diferença de idade, ela ficava, né? Sim. Não levava, não acreditava. E a gente aí vai, e a gente aí vem as experiências. Eu vou na marcenaria, a gente monta, faço tudo, projeto, a gente faz as marcas, como a gente iria fazer, escolheu uma casa na boca do rio, e aí a laje, e aí a gente desenvolveu. E ao mesmo tempo ela também não se apertava, ela foi muito determinada também, sempre foi. Desculpa. E aí... Fui estudar, fui reconhecer, saber mais um pouco. Isso, mas nesse período, ligações e mais ligações, porque ela sempre foi muito boa na gestão e ela tinha muita referência, as pessoas não entenderam o Até porquê. hoje eu recebo ligações. E aí a gente às vezes Graças indo a fazer Deus. alguma coisa, ela, amor, a cabeça de CLT, acabaram de me chamar para uma coordenação de tal fulano. Primeiro era entrevista, mas tinha coisas que era direta. Até E hoje. Tinha Hoje eu nem ouso falar ele, porque ele fez assim, ele nem escuta, ele diz assim, oi. Não, tinha entrevistas e tinha coisas que eram direcionadas, porque era uma vaga que ninguém ia substituir a nível
que estava sendo procurado, que era ela, né? Então as pessoas já indicavam, velho, essa mulher trabalhou comigo, XY, é assim, pronto. E aí eu dizia, não, foca no propósito, foco, velho, foca no propósito. Não vai ser fácil, não. Tinha Mas- pessoas contra o... Tinha, eu vou contar isso pra Dizia que ele vocês. era maluco. Vou contar pra Dizia vocês. que eu tava ficando doida de dar ouvidos. Muita Isso, gente. e aí a gente constrói esse bronze. Esse bronze, eu trabalhando, dando plantão, e o bronze acontecendo. E aí eu com várias ideias, ela também, a gente construiu, foi um negócio fora do comum. E ela começou a entender o poder do empreendedorismo, liberdade, né? Determinar a agenda, o que fazer, sem ter a questão da submissão, de ter alguém. que seguir alguém e fazer algo que você dá o puro sangue por você e Pela família, pela família e também pelos funcionários que estavam ali, mas é algo que você acredita e que você coloca ali e quer ver, é o seu sonho, né? E aí a gente foi, aí deu muito certo, ela começou a ver a coisa fluir. Quando você falou bronze, começou o bronze, é o quê? A empresa, o nome era bronze? Não, a gente era o espaço VIP que a gente construiu eu tenho até Bronzeamento hoje, natural. de bronzeamento de fita. Tá. Bronzeamento Que natural. tava muito forte, né? Muito forte. E aí a gente fez isso em 2018, né? 2018. 2018. Aí tá. Exato. Quando começou esse bronze, eu já atendi algumas pessoas, no próprio bronze mesmo, a gente tinha uma casa muito grande e tinha um espaço onde eu atendia. Aí eu já direcionado na parte da saúde, né? Já direcionava o que ia fazer, o que tinha, o que não tinha de fazer, porque tudo uma coisa interligava a outra. E aí eu falei, rapaz, a gente pode mais. A gente pode mais. É aquele negócio, né? Não E a tá. cabeça de Inayá bugada, né? Pode mais, não. Tá Ela acreditando. Não, ela já tinha desbloqueado. Já tinha Quando ela viu o quanto você poderia romper, faturar em horas, Um curto né? passo de tempo. em né? curto passo de tempo, o que às vezes você queria faturar em um mês, essa é a verdade, né? Em 2 dias o que você queria faturar em um mês, a realidade é essa. Ela falou, nossa, e aí vem o diferencial. E aí a gente falou, rapaz, a gente pode mais. Vamos mais. Só que aí a gente entra em um nicho e aí eu dou esse recado a vocês, o conselho a vocês, que vocês, alguns já sabem, mas outros não. A gente vai para um nicho onde não era a nossa parte técnica, que é Não era o expertise. salão, Isso. não era o salão. Então, você empreendedor, você Salão que de está beleza. construindo a sua jornada, um dos conselhos que eu estou lhe dando agora pense muito bem em abrir um nicho onde você é totalmente dependente das outras pessoas. Se você é técnico, se você realiza, se você bota em prática aquilo ali e seu empreendimento, a sua loja, o seu salão, o que quer que seja, não depende de outras pessoas e gere por você, se faltou alguém, você tá lá e consegue fazer, ótimo, beleza. Mas se não, meu querido, é complicado. Então, é um conselho que eu dou. E a gente foi com toda aquela energia, achando que quando a gente chega, não rolou. Não rolou. Ali na Pituba, a gente abriu um salão, a gente usou todos os artifícios, Todas as Isso influências. vocês mantiveram um negócio que O vocês já bronze. tinham e expandiram para outro negócio. Primeiro a gente tentou manter o bronze, só que a gente viu que não exigia muito. E eu ainda continuava dando plantão. Mas eu já estava querendo sair, e aí eu segurei mais ainda por conta disso, né? Porque eu não ficou meio incerto. E aí a gente passou por um período realmente bem difícil. Por isso que a trajetória não vai ser fácil. Mas nesse período difícil, a gente aprendeu muito. Muito como essa questão do empreendedorismo, da questão de se conectar com pessoas, de ter a experiência financeira, de passar pelo aperto, né? De saber como é que eu vou pagar as faturas, os boletos, as duplicatas.
E aí... Dar um passo para trás, né? Aí... Precisamos dar um passo para trás e Isso. ser persistente. Isso, mas eu lembro uma coisa e que eu ouço hoje e que é real. A gente nunca esteve parado. Exato. Todo em movimento. Jesus veio na terra, Jesus não ficou parado. Ele estava ali o tempo todo ensinando. E eu e ela nunca ficou parado, estagnado. A gente poderia muito bem, o salão não deu certo, Meu Deus voltar. do céu. Não, eu tensionei junto com ela, a gente vai. E a gente já pensava, tanto é que numa sala do salão eu já atendia alguns clientes na parte da estética. Eu também. Isso, e ela também. E aí chega um dia que vem um estalo em que a gente poderia mais conexões, uma clínica onde ela ia, e ela foi A convidada. clínica onde eu era paciente. Ela era paciente. A dona me atendia, eu era paciente e a gente conversava muito. Eu era paciente desde a época do hospital. E aí ela tinha uma clínica e ela fez assim, você tem toda a cara, o seu jeito, a forma, a gestão, você tem toda a cara de estética. Eu estou abrindo uma outra clínica, eu fui chamada para abrir uma outra clínica minha, mas eu não tenho mão. E eu queria saber se você gostaria de ser minha parceira. É assim. Aquela coisa da oportunidade que vem pra quem Exato. tá preparado, cara. Exatamente. Eu aprendi Foi no... um empurrãozinho, né? Uma Exato. bicuda, na Uma verdade. bicuda. Ela não foi um empurrãozinho, ela foi Uma uma bicuda. bicuda. E aí foi quando eu cheguei em casa, eu disse, amor, e aí? A hora é agora. Nós estávamos fechando o salão, porque assim, eu me decepcionei muito, não dava para eu fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo tinha muito, detinha muito de mim. E aí eu dizia assim, o que é que eu vou fazer? Aí ele ainda no hospital, aí eu disse, aí ele fez assim, vamos. Eu disse, isso não tá ficando Pensou tudo. 2 vezes. Aí eu disse, então tá, aí pronto. Fomos, e aí fechamos o salão, aquela coisa de desfaz de tudo. E aí fomos com a cara e a coragem. E aí é como ele costuma dizer, eu acho que persistência é tudo. Quando a gente tem persistência e a gente não tá parado, flui, tudo flui. É como tem aquele ditado, né? Não cai de céu. Isso. E a A gente- resiliência também. Resiliência é o principal, fundamental. E fomos e entramos com a cara e a coragem em dizer assim, a gente estava quebrado do salão, né? Querendo ou não, a gente investiu um sonho, não só financeiro, como um sonho de vida. E dizer assim, e agora? E muitos iam parar, né? O medo, né? O medo ia dizer, retrai. Não, e foi quando nós fomos. E aí Ganhou mais força. né? ganhamos mais E força. mais união. E mais união, e assim, são momentos difíceis que nós passamos e assim, e a gente precisava ser grato, né? E era um dia após o outro, e a gente vai aprendendo com o dia a dia, e tínhamos 2 filhas já, e aí a gente olhava e dizia, não é nem por nós, é pelas famílias, que Por aí a elas. gente faz assim, quem é pai sabe, quem é mãe sabe, e agora? Elas dependem de nós. Porque quando é nós, quando são nós, às vezes é diferente. Né? E aí a gente se olhava e a gente dizia, e agora? Não tem mais como voltar, né? Não que tem avançar. mais como voltar. E aí foi quando a gente disse assim, vamos de cabeça erguida, de olho fechado, sem nada. Tem o quê? Eu tenho nós temos o meu trabalho, e o trabalho de João, e expliquei. Aí foi quando eu apresentei ele, e aí as meninas se encantaram, né, por toda a expertise dele. E temos o quê? Correr atrás, cartão. E aí foi onde as pessoas não entendem, né? Assim, às vezes, eu não tenho isso. Quantas vezes eu já ouvi várias pessoas, vários amigos meus dizer assim, mas eu não tenho. Tem sim, corre atrás. Não tinha nada meu. E foi- Cria. São estratégias que a gente cria. E aí eu lembro que eu saí pedindo emprestado ao meu irmão, que, Ave Maria, meu irmão foi pra mim na época, eu disse, meu irmão, eu preciso de um dinheiro. Aí ele falou assim, meu irmão, eu preciso de dinheiro para comprar uns equipamentos, porque minha parte era entrar com equipamento, né, a nossa. E aí foi quando ele fez assim, tá. Eu fiz assim, eu vou lhe pagar. Calma que eu vou lhe pagar. E aí compramos... Só me dá um tempo. Só me dá um tempo. Compramos todos os equipamentos que eu precisava, que era o valor que a gente precisava entrar. E foi assim. Mas aí tem uma questão também que eu lembro. Essa pessoa já tinha uma clínica, então ela estava Tranquila. tranquila. Ela queria ampliar Ela a queria clínica, expandir. e como ela tinha uma visão que ali tem duas pessoas que são promissoras,
e que podem tocar o negócio. Exato. Só que ela estava com um processo familiar, não lembro, e aí, nesse meio termo, ela passou para outra pessoa. Só que antes disso, a gente foi na clínica, eu chamei logo, ó a experiência. Um eletricista, um pedreiro, entrou eu, tenho essa foto aí, depois eu mostro a vocês. Pintando, lixando tudo, deixou a clínica, ela quando ela chegou... Você que desenhou onde é que vai ficar os Isso, vamos assim, a luz e isso tudo aí, exatamente. Exatamente. Até hoje a clínica segue o mesmo padrão da minha linha de raciocínio. Porra, velho. É, que massa. isso. E aí eu fui, a gente ali, ó, batalhando, vamos. A primeira. Aí quando a gente inaugurou, todo mundo presente, e aí no dia da inauguração ela falou, ó, eu não vou ficar, mas essa pessoa aqui vai ficar, é uma pessoa que eu confio. E aí a gente fez essa união. Dali em diante existe o processo de fazer o negócio acontecer. Isso. E é onde eu digo que você precisa acreditar em si. Mas é acreditar em si com essência, com consciência, né? Com foco, com objetivo. Mas se eu vou abrir uma clínica sem saber nada, não. Isso. Aí onde foi que eu peguei todo o meu conhecimento, em que eu desenvolvia técnicas, isso há 10 anos atrás, eu estava vendo fotos 10, 11 anos atrás, técnicas que eu desenvolvia e fazia em bodybuilders, garota de programa. Eu aprendia naquela época, nem estava na formação, e usava os produtos que não era liberado, né? Mas dali em diante, aquilo ali ficou registrado na minha mente, eu gostava daquilo ali. E eu comecei a fazer, replicar, e eu criei, dali eu já comecei a criar técnicas e situações, e aí eu já ia pro livro, estudava, e aí comecei, entro na enfermagem, pego mão, começo a entender, eu não me direcionei, isso é algo que vocês precisam entender, vocês que são da área de saúde, de qualquer área, mas assim, eu falo da minha área em si. O enfermeiro muito tensionado, não, eu estudei muito farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, eu pegava exame, eu interpretava, eu comecei a estudar suplemento, eu dava aula em suplemento, propriedade, e aí fui aprimorando essas técnicas todas que hoje estão fazendo acontecer o sucesso todo, é referente a anos atrás, e tem dias que tem vezes que eu venho as pessoas vêm, né, tomar aula, o Brasil todo vem aprender a técnica, e aí você ouve assim, João, vem cá, me conte aí como foi que você virou em um ano, você explodiu em um ano. Como? Um ano. Peraí, minha querida, como? Peraí, eu até sinto, Peraí, João. Em um ano? Não, senta, aí a turma toda precisa sentar para ouvir a história. Deixa eu te explicar. Porque só você sozinha, veja bem. Você sozinha, eu tenho que compartilhar com todo mundo. Um ano? Não. As pessoas, elas entendem o seguinte, ela só vai ver o troféu. O troféu, você lá sendo campeão, troféu. Aqui, as marcas na mão, na perna, de tudo que você passou, estudo, processo todo, noite perdida, não. Isso não tá no troféu. Isso só tá aquele sorriso, aquela beleza, e a pessoa acha que é isso. E não é só isso, entendeu? E aí, Vem a pandemia. Vem a pandemia. Foi 2018, aí depois da pandemia. Veio a pandemia em 2019. A gente começou já a criar muitas coisas, né, na clínica, e aí veio a pandemia. Veio a pandemia, que é algo que, tipo, foi uma surpresa para todo mundo, né? E eu lembro que a gente precisou fechar. 5, 6 meses, não foi? 5 a 6 meses. 6 meses. E aí a gente fechou. Quando fecha, a gente já tinha uma organização financeira. Fechou, a gente falou, velho, isso aí vai abrir daqui a 1 mês, 2 meses, a gente volta. Passa 1, passa 2. Só que no segundo mês, como a projeção era algo devastador, precisavam de nós da saúde. Sim.
E aí começou a vir proposta de emprego. Não fecha a porta, deixa a porta aberta. Eu lembro que na pandemia choveu emprego para mim. E aí eu senti a missão de dar um plantão em uma UPA onde eu digo que ali eu vi realmente o que foi a pandemia. Quem duvidou, não, né? E o Fique em Casa matou foi muita gente, verdade. Tá? Ali em maio, eu sou prova viva que a gente tinha que definir quem ia sobreviver e quem não ia, porque não tinha condição nenhuma UPA, esqueça. Só tinha 2 respiradores, uma sala vermelha com 2 vagas, e aí um volume absurdo de gente para atender. E eu lembro que o pico vai ser em tal dia. O pico foi em maio. Para mim, quando eu estava, foi em maio, onde não tinha vaga para lugar nenhum e você tinha que definir. Quem era mais velho já tinha vivido bastante, a gente não poderia deixar o mais novo morrer. Essa era a visão. E era um samba de crioulo doido, como diz aqui. Só que o detalhe não é esse, né? O detalhe é que veio a pandemia e eu engravidei. Na pandemia. Então, assim. No início da pandemia. Então, em abril eu engravido, sem esperar, improvável, porque eu achei que ele não. Eu disse a ele que ele não fazia filho. Não. Eu digo, esqueça que você não faz filho. Você armou pra mim. Tirou o Dio. Armou pra mim. Esqueça, tirou o Dio. Chegou, tirou o Dio e disse: não, ó, a médica disse que em 3 meses, assim, medicação, anel, beleza. Só que eu, que não engravidava ninguém, eu que disse, você bateu não, moço. Bateu certo. 5 dias. Só precisou de 5 míseros dias. A voz até mudou, velho. 5 dias. Essa testosterona aqui é vigorosa, meu querido. Não é comendo um pão. Não, pois é, né? E a gente jogou duro. 5 dias. Ela aí. Mas aí, ao mesmo tempo, meu irmão, o que é felicidade, naquele momento, foi loucura. E eu engravido, ele foi trabalhar fora e eu trabalhei um tempo home office, só que eu já não aguentava mais, porque no início minha filha não é nada pequena, né? Porque ele é enorme, então eu tive no início princípio de aborto, de descolamento de placenta, então eu precisei ficar quietinha, então eu precisei sair. Só que aí é onde a gente tem que ter resiliência e a mente não para. Como nós tínhamos uma clínica e nós já trabalhávamos com fisioterapia, e aí eu perguntei a ele, eu fui conversando com ele, por que não a gente levar essa fisioterapia até a casa, até o domicílio? Foi quando surgiu, já que nós éramos da saúde, o home care de fisioterapia. Então, foi na pandemia que nós crescemos, porque a gente veio com uma nova visão da saúde integrativa, vinculada à parte do bem-estar físico, e a gente levou para esses pacientes, principalmente idoso, criança, muito idoso. Foi no momento assim que vocês menos esperavam. Surgiu. E surgiu, e eu digo assim, foi um momento que para alguns foi escasso, pra gente foi próspero. Foi próspero. Mas por quê? Por estar antenado, não estar parado. Eu tava na UPA e daqui a pouco eu já tava fazendo um outro serviço eu era também home office, que perdi a noite. Só que a UPA era um campo de guerra. E aquilo emocionalmente me deixou mal. Deixou mal ao nível que eu não bebi em casa, passei a beber em casa. Ficou tudo desbaratinado. E aí eu me lembro de um plantão em que a paciente com 20 e poucos anos, nova, grávida, foi a óbito. E ninguém sabia por quê. Não tinha como saber. E aí, como é que eu volto para casa no outro dia, meu irmão? Com a mulher grávida. A cabeça volta como? Bugada. E aí, nesse período, passou depois de um tempo, mas assim, eu sempre coloquei em mim. Eu tinha uma missão e eu tinha um propósito. E Deus, se Deus lhe usa, meu irmão, vá firmado. Sim, Tanto é que vários plantões eu dava 24 horas sem dormir. Por quê? Porque o Sabem salvou muita gente. Muita gente. Tem gente que foi salva por mim e tá me vendo hoje aqui. E vários correlatos. Por mim não, por todos, né? Mas assim,
vai lembrar. E eu lembro muito bem que a UPA tem aquela grade branca e aí tem um saco preto que não podia os pertences. Essa imagem fica muito forte, ó. O pertence você entregava ao segurança, acompanhante, não ao acompanhante, porque a pessoa não poderia entrar. Então, meu irmão, a gente ali passou por um processo muito forte, mas ao mesmo tempo muito próspero. E aí a gente já gera ali, eu e ela sentado, organizando, a gente já gera como é que a gente iria voltar. Mas a nossa sócia, ela não tinha muita perspectiva porque tava muito puxado. Ela estava trabalhando muito e não tinha como gerar, né, o financeiro. E foi onde a gente rompeu. Quando a gente rompeu a sociedade, aí foi algo que foi mais... Desafiador ainda? Não desafiador, mas ao mesmo tempo também a gente cresceu de uma maneira exponencial, muito forte, fluiu, porque quando une o marido e a mulher com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, é difícil dar errado. Vai ter dificuldades, mas se você já tem algo ali baseado, findado mesmo no seu coração ali fervendo, vai dar certo. E aí eu lembro que eu entrei, logo quando eu entrei naquela clínica, eu falei, a gente vai passar um ano aqui, porque eu já entro profetizando. Eu vou entrar aqui, vou passar um ano e daqui a gente vai para uma clínica maior, XY, é assim, assado. E foi dito e certo. A pandemia perdurou, ficou naquela situação toda. Mas aí deixa eu lhe contar, porque João sempre foi chamado de maluco. Até hoje, né? Me chamam de maluco. O maluco que deu certo e tá dando certo até hoje. Por quê? Porque eu disse, não, a gente vai para uma clínica no Trade Center. Mas, João, como é que vai ser? Aí as dificuldades, né? É onde eu digo, onde você tá vendo ouro, as pessoas estão vendo pedra, estão vendo um monte de coisa. As escamas no olho, na visão, na vista. E aí eu tô vendo lá na frente, e se a pessoa não tá enxergando o que eu tô enxergando, meu irmão, não vai acompanhar. Verdade. E é isso. Você não tensionar no seu cérebro a prosperidade, não vai. Você só vê derrota, você só vê empecilho, não vai. E tem uma coisa que eu vou ler para vocês aqui. E aí eu vou, outra vez aí, conexão, experiência. Isso. Não poderia construir. Eu pego silenciosamente, eu junto com o eletricista, não poderia fazer barulho, nada. Eu falei, pá, barulho não pode, mas a gente já pode começar a esquematizar aqui a iluminação. Em um mês entrou entrou o eletricista, entrou o marceneiro e o pintor gesseiro. E também lembro de Josemar, não posso falar, né, de honrar Josemar. Um abraço a ele, desde que com a gente. me acreditou e a gente foi, ó. E os outros também, mas assim eu lembro muito bem. E a gente foi. Meu querido, quando a gente e botou a clínica, essa segunda clínica, eram 2 salas, a gente subdividiu em 4 salas e ali a gente fez acontecer. Quem tem um tino mais comercial? Ó, o comercial, a emoção, o contato, o network, o relacionamento, não tem nem o que dizer a vocês, né? Cai no João. É João. E a gestão tá com... A administração toda. A estratégia, quem puxa, quem razão, segure, volte. Isso. Tá vendo aí como Isso. coisa? Freia. Mas eu Velho, muito aprendizado aqui. mas Rafa, você tá ouvindo aí, Rafa? Muito aprendizado aqui, viu? Mas eu lembro uma coisa, e aí onde eu digo, você homem, marido, porque às vezes o marido, o orgulho é tão grande. Depois eu vou dizer a vocês o que é orgulho, que eu aprendi agora, o que é orgulho. E aí, às vezes o cara acha que ele é o sabichão. E tudo aqui a gente define junto. Verdade. Isso fortalece muito, isso é bíblico também, né? E nesse período de 2019 a gente casou. Eu não citei essa história não, porque ela não queria casar não, viu? Não queria casar não, eu falei, minha nega, não existe. Aqui ele foi pro meu pai, não é corrimão da Lapa não. Você vai casar, minha querida. Porque meu pai é isso e aquilo outro. Eu quero conhecer você nega. Tatuado. Eu falei, não tem problema, seu pai vai entender quem sou eu e ele vai me amar dessa forma aqui, que eu sou. Minha identidade é essa. Ó, chegou o momento daquela pergunta especial. Filha, vem cá, você vai fazer uma pergunta a eles referente a
a família. A pergunta velho. especial. Lembra que eu falei no início que vai ter uma pergunta especial? Coisa linda. Pronto, fala aqui. Eu nem falei. Olha que responsabilidade, viu, João? É você, viu? Isso é forte. Isso é forte. É uma pergunta. É uma pergunta, menina, são 50? Pronto, boa pergunta. Quando você começou a tocar violão. Essa lembra? Eu falei que ia ser uma pergunta punk forte, especial. forte. Opa. Eu comecei a tocar violão ali na fase da adolescência, porque eu sempre, né, gostei de música e sempre vivi, né, no meio artístico, e aí eu comecei a tocar violão para aprender, fazer as pessoas sorrirem, né? Me trazia felicidade e eu sabia que aquilo ali ia dar algo bom, como a gente fez agora aqui. Você viu que o dele chegou? Você gostou? E eu toco muito com minha filha Gigi, Júlia e Andresa, mas Gigi é que gosta mais porque eu criei uma música para ela. Depois, no intervalo, a gente vai tocar a música de Gigi. Ela é bem assim, que nem você, linda, viu? Então, quando eu quis aprender a tocar violão, foi nessa época. E também foi para apaixonar mais ainda ela, Mãe. a mãe. Agora você vai fazer uma pergunta para Inaya. O que tiver dentro do seu coração, qual é a pergunta? Ele vem agora. Vai, pergunta. Quantos anos você saiu da escola? Com quantos anos eu saí da escola? Eu saí cedo da escola, porque meu pai pegava no meu pé. Então eu terminei meus estudos com 18 anos. E aí fui fazer vestibular, passei e concluí com 24. 24 eu já estava formada. Tá vendo aí? Bata aqui. Obrigado pela sua participação. Você é muito especial no coração do papai. Obrigado, viu, querida? Obrigado, meu amor. E aí, eu disse, eu vou... Você só se relaciona comigo, minha querida, Casado. me dando uma filha, um filho e casando. Ele E já foi foi claro, isso, ou foi era muito assim ou não direto. era. E aí, meu pai isso, meu pai aquilo, eu vou, converso com o pai dela, no resultado final, vai dizer hoje que eu sou feio. Eu chamo ele de pai também. Eu chamo ele de pai. Vai dizer que eu sou feio a ele. Então, assim, aí, beleza, vem a pandemia. Ali em 2020 a gente entra, né? E aí eu fui chamado de maluco. Esse cara é maluco, rapaz. Pandemia, ó a mente do ser humano. Vou dizer outro código aqui, velho. Solta. Talvez. Fala pra galera. Talvez você tá dando ouvido a pessoas que estão com a lente errada, diferente da sua, meu querido e minha querida. A lente do outro é de míope, é de uma pessoa que não enxerga bem, que nem meus irmãos, 7 graus, 8 graus, e você tá com a lente limpa, maravilhosa, mas você tá colocando a lente do outro no seu projeto, na sua visão. Então pegue isso. A lente do outro não vai interferir na minha lente, na minha visão. Tá entendendo? E eu fui chamado de maluco por isso. Então o que foi que aconteceu? Eu falei, tá, tudo bem, deixa lá. Não olha pro lado, foca e vai. E aí foi, a gente montou. Meu irmão, em 2020 a gente cresceu. A gente cresceu de uma maneira... eu não tenho condição assim de mensurar o que... Primeiro, o que Deus fez na nossa vida. Né? Deus para mim, eu sou de uma base evangélica. Teve uma pessoa específica que deu a virada, um cliente específico que foi tipo esse cliente, ou foi a soma do todo? Não, teve, eu preciso honrar. Um cara, não, eu preciso honrar. Eu preciso honrar. Eu vivo no princípio da honra, eu preciso dizer, tá? Eu vou lhe dizer já. Mas antes disso, de acontecer isso, olha só como é a decisão. Eu e ela estavam numa noite e ela vê algum curso e diz assim, João, tem esse curso aqui de harmonização corporal. Você vai fazer. Com plasma gel, você vai fazer, mas
Rapaz, a gente aparece do nada e o empreendedor tá com o dinheiro certo, isso e aquilo outro. Rapaz, você vai fazer, você tem que fazer. Eu lembro que numa noite a gente comprou passagem, definiu, eu falei, é isso aí mesmo que a gente vai mudar a nossa vida. Eu chego em São Paulo, vou pro instituto, faço o curso, e aí eu preciso relatar também isso, tá? Eu chego lá, gente do Brasil todo, e eu aprendo, mas eu já vou lá sabendo o que eu queria fazer e tudo na minha mente. Eu só precisava saber o processo de transformação, né, do Plasma Gel. E aí, conversando com um professor muito humilde, é um cara referência, né, Dr. Matheus, e ele me dizendo, rapaz, como você sabe muito, como é que você estava onde, cara? E ali onde eu consegui entender, e na jornada, na jornada você precisa, por isso você precisa viver experiências diferentes em outros lugares, porque as pessoas que estão próximas já estão acostumadas com você, o seu conhecimento, mas quando você vai no nível e na mesma situação, frequência das outras pessoas e vai estudar algo e você se destaca, destaca de uma maneira que o professor chega para você e chama e fala assim, velho, vamos montar um curso junto? Foi isso que aconteceu, o nível de humildade do cara. Então não posso deixar de falar. E aí, nesses 3 dias eu falei, rapaz, como eu sei muito, velho, a ficha cai. Então, às vezes, você tá preso, você tá preso em casa e aí tá tem aquela assim, a síndrome do bote, estudando, só estudando, não aplicando nada, não vivenciando nada, não vai em outra tribo, não vai em outro social. Você não sai. Você tá aquilo ali, cheio de medo de errar. E aí foi ali que eu sabia que eu era o cara mesmo do processo. Por quê? Porque eu comecei a fazer algumas coisas e estava totalmente diferente da linha de raciocínio deles e estava fantástico o resultado. Foi isso. E aí eu volto para Salvador. Só que aí eu volto para Salvador, eu ligo para ela e aí ela sempre me apoiando, sempre. João, já compra o material aí, já traz tudo, os aparelhos. Comprei o material todo, cheguei na semana, não teve conversa, filho. Eu já comecei a colocar em prática, enquanto os outros esperaram um mês, não sei quanto tempo. Mais ainda. Não, eu já cheguei e coloquei em prática, porque, óbvio, eu tinha também uma base, mas você precisa repetir, até chegar. Quando você repete, você chega à excelência. Treina até chegar. É que nem carro. Carro se aprende lendo, nadar se aprende lendo. Você tem que praticar. Jovem. Pelo amor de Deus. E ouça. Escuta quem tá dando certo. E aí eu fui, quando eu cheguei aqui, meu irmão, eu fiz outro, e aí tá. Mas eu preciso honrar esse cara é um amigo meu, você sabe quem é, Matheus, quer dizer, a maioria aqui sabe quem é, muito conhecido. Eu chamei ele e disse, rapaz, eu vou fazer você. Quando eu fiz esse cara, eu lembro que a gente saiu em 367 mídias do Brasil todo, né? E você sabe que Léo Dias, meu irmão, tem um impacto muito forte, né? E se fala bem, então, melhor ainda. Rapaz, eu lembro que eu estava em São Paulo, a gente já estava com agenda fechada em São Paulo, e aí foi um boom absurdo. Esse cara se chama Vitor Igor, e um cara que tem uma história maravilhosa, linda. Tenho fotos de como ele iniciou, e todo mundo acha que, como sempre, né, o troféu, não. Aquele cara batalhou muito. E tá onde tá porque merece, é um ser humano fora do comum. E foi ele. Ele, eu digo que quando a gente fez, foi surreal. Surreal a que nível, João? Hoje eu tenho a consciência em dizer, não é ego e soberba, é confirmação, porque eu comecei a estudar com os profissionais, junto com médicos, as pessoas do âmbito, e no Brasil hoje ninguém chegou ao nível que eu cheguei.
Que nível foi esse, João? Passar uma semana em São Paulo atendendo o mundo. Exatamente. Como é o mundo? Miami, Europa, o Brasil todo. E não tinha... Tinha semanas que não tinha pessoas de São Paulo ali do bairro. Só de de fora. ambiente, só de fora. E aí tinha pessoas que vinham correndo, é ele, o que, gente? Nem você Só que não entendia subia isso. pra cabeça, O porque... João tá aqui mesmo. Sou eu, Porque mesmo, de Paripe, experiência, é o João mesmo de Paripe. É experiência, por quê? Porque eu vivi em lugares com a música onde pra mim aquilo já era normal, não subia pra cabeça. E onde eu me conectei com muita gente. E ali eu aprendi muito. Então, assim, um enfermeiro hoje, eu tenho um orgulho muito grande, né, em dizer que eu sou enfermeiro, um enfermeiro que chegar, sair do Nordeste, eu preciso dizer isso. A gente precisa pontuar, né? Sair do Nordeste e chegar em São Paulo, onde é um lugar fantástico e tem muita gente boa, e fazer acontecer. Fechei uma semana onde, velho, no final do dia a mão tava doendo, no final da semana a mão doendo, a gente morto de cansado. Né? Quantas madrugadas? Isso, ninguém, ficar, o pessoal não tem noção não, mas assim, gente de fora, e aí eu, opa, beleza, e aí, tudo bem? Você é de onde? Não, cara, eu moro em Miami, eu vim fazer o procedimento com você. O que tá acontecendo, E aí você começa a ser grato e entender que nada foi em vão, né? Exatamente. E é ali que lhe motiva para você criar mais. E aí daí em diante eu não parei de criar. Eu vou dizer a vocês, João né? daqui a 5 anos e Nayá daqui a 5, 10 anos. O que é que promete? já projetou? Cara, eu já disse aí, Nayá, que esse ano é o ano dos milhões. Amém. Esse é o ano dos milhões e daqui a 5 anos, não é dúvida, não é certeza. Fora do país a gente já foi, eu vou contar a experiência da Europa, mas... Nós vamos ter uma vez no mês É, uma agenda lá fora. Sim, mas assim, daqui a 5 anos, João vai ter um produto, isso vai estar registrado aí no YouTube. João vai ter um produto e a técnica, uma patente em que vai revolucionar a estética, tá? Pode gravar aí, vocês aí, anota aí. Anotem isso. Vocês aí que são da área da estética e da saúde, João, eu tô confirmando, afirmando a vocês. Isso aqui é consciência do que eu acordo 4 horas, 5 horas da manhã todo dia, é livro, comendo livro, experimentando os atos de laboratório que são minha equipe aqui também. Vai ter um produto em que vai ser surreal, vai ser fora do comum, em quem muitos duvidaram, e isso vai acontecer. Aguarde em breve, ok? E aí em São Paulo a gente começa a viver várias coisas, várias experiências. Vou contar uma a vocês aqui. Eu não vou citar o nome do cara, mas um MC. Você vai atender o MC, acontecia muito, né? Várias pessoas, o que você imaginar aí a gente atendeu. Você vai atender o MC, cuidado, viu? Porque ele é isso, aquilo, outro. E eu sempre me conecto com pessoas, sempre. Você pode ser o que for, filho. Você é igual a mim. Você tem uma história. Eu quero conectar para saber a sua história. Você vai saber a minha. Estão aprendendo os dois, né? Aprende. Você aprende, eu aprendo também. Eu me lembro que eu coloquei ele no soro, botei ele sentado. Se ele vai assistir aí, eu vou mandar para ele vai entender. E aí, todo mundo julgando, o cara tatuado, cheio de tatuagem, não sei o que. Eu falei, tatuagem é o que, gente, hoje? Me ajuda. E não, porque quando tá isso, tá bom. Resumindo, esse cara, ele sentou, eu e ele, em 1 hora esse cara me deu uma mentoria. Essa mentoria, acho que se você for pagar hoje, é 50 a 100 mil. O cara me ensinou de financeiro, de brand, de copy, de como se posicionar. Ele me ensinou de música, ele me ensinou da vida, contou a história dele, ele me ensinou como venceu, como rompeu. Ele me ensinou como ele prosperou milhões. Esse cara chega em Dubai e toca o terror de tudo sem imaginar. E quem tá do outro lado
acha que é soberba, é maluco, não. Só quem sabe foi ele o que passou. E ele tá usufruindo do que é dele, entende? Então, assim, às vezes vocês, nós, eu digo nós, porque eu também já fui assim, a visão de querer julgar. Né? Você vê o cara apontar. Aconteceu isso numa turma agora que eu tava, me viram forte, a roupa mais apertada. Quem é esse cara? Quando viram o amor que eu tinha do ao ser humano, a generosidade, foi o que eu ouvi, tá? As palavras que eu ouvi. E o quanto eu ajudei, o quanto eu contei. E aí falaram, velho, me desculpa, porque eu julguei você de uma maneira tal que eu tô sem palavras. Então, assim, às vezes você tá julgando. E aí eu vou lhe dizer mais, pega isso aí. Às vezes você tá falando do outro, mas você tá falando de você, tá? Você tá tão ferido emocionalmente, você tá tão desgastado emocionalmente, você não realizou nada. E a felicidade, a prosperidade do outro te incomoda tanto que você tá o tempo todo criticando. Uma coisa que eu aprendi, todos irão criticar, todos. Você fazendo ou não fazendo, irão criticar. Tem uma historinha do burro e do menino, mas eu lhe digo, essa metáfora, fazendo ou não fazendo, irão criticar, então faça. Vão criticar de qualquer forma. E a primeira crítica vem da onde? Da própria família, como foi feito com Jó. Então acorda, não fica ouvindo quem não criou nada. Ouve quem criou alguma coisa. Grava isso. Ouve quem criou alguma coisa, quem fez algo. Você dá ouvido a quem não criou nada, você está jogando balde de água fria nos seus sonhos, nas suas esperanças, tá? E foi isso que João fez na trajetória. João e Inayá fizeram na trajetória. Aprendi muito com esse cara, aprendi com outros, dei não a muitos. Vou dar uma outra história aqui. Vem fulana de tal, não sei quantas milhões de seguidores, 10 milhões, sei lá, 14. 387, um astro. Meu querido, pra mim o que me interessa é você como pessoa, a sua identidade, quem você é, tá? Isso é o princípio de tudo, porque senão fazia glúteo de um monte de gente aí que não é o meu princípio, tá? Não me representa. E aí essa criatura chegou. E aí chegou, aí não dá uma boa tarde, e aí... Só que existe uma cadeira da verdade, que é eu e a outra pessoa. Entre quatro paredes, eu tenho a responsabilidade de acordar ela e fazer ela entender. E uma certa vez eu cheguei para essa pessoa... eu vou contar do outro também. E disse, eu preciso... eu não posso permitir que você me dê uma rouba. E ali você vê o ego forte, porque o que a pessoa tem é seguidores, não é o que ela é, ela só tem seguidores. Conheço vários que têm milhões de seguidores, são pessoas maravilhosas, não vou citar nomes aqui para não ter disputa, mas tem outros que o valor é os seguidores, e é por isso que quando a conta cai, entra em depressão, se desespera, óbvio, porque o financeiro acontece mesmo, né, interfere, mas e quem você é? Quando eu disse aquilo ali, tudo bem, doutor. Doutor João, tudo bem? Eu falei, não, peraí, tudo bem, maravilha, mas deixa eu lhe dizer uma coisa a mais. E aí eu aproximo, falo no olho. Você não vai me dar uma rouba, mas eu vou cuidar de você. E ainda vou fazer mais ainda, eu vou fazer por você, você paga só o produto e será uma honra cuidar de você. Agora, o arroba, eu não posso permitir que você me dê. Porque eu sou o lado mais fraco. Você tem um monte de coisa aí que tá aí por trás e que na hora que rebater em mim, até eu falar quem é Chico e quem é Francisco, já foi. Essa é a lei do digital. E o outro também da mesma forma. Só que o outro depois, o ciclo, né? Ali a gente vai para um lugar para o outro, se encontrou e aí falou. Tô naquele momento ali, eu falei, velho, você é um cara de milhões, você é isso, você é aquilo, mas você precisava entender. Eu não poderia associar eu e você em uma situação onde estava tudo conturbado na sua vida. E não é sobre milhões de seguidores.
e nem sobre o dinheiro, porque o dinheiro é uma lei que é uma consequência quando você está no seu propósito. Quando você está o seu propósito, ele busca, ele atrai, ele vem atrás de você, você busca ele, mas ele lhe busca. No momento que você não está no seu propósito está distante. No momento que você não está no seu propósito, você está dando murro e ponta de faca. Você não está prosperando, você não está bem com você mesmo, você está no emprego onde não tem nada a ver, você está ali por status e por dinheiro também, né? Então são valores totalmente diferentes e quando a pessoa acha o propósito, esquece. Aí vem o livro, né, da autorresponsabilidade, Exato. que é posicionamento. Se você não se posiciona, você não sabe nem onde é que você quer chegar. Você não tem meta, você não tem ideias claras. Então, a outra pessoa nunca vai confiar e acreditar em você. E é como nós dissemos lá atrás, nunca existiu a falta de cumplicidade. Eu acho que a falta de cumplicidade faz toda a diferença. Onde você tem ideias claras, metas claras e objetivo determinado, você consegue chegar. E assim, está muito além ainda de muitas coisas que nós somos seres humanos e estamos propícios a falhas, né? Quem somos nós? Mas hoje, o propósito que nós seguimos, quando o João fala, é o propósito de crescer e contribuir. Nós não nos vemos hoje sem contribuir. Contribuir não é só financeiramente, mas contribuir com palavras, contribuir com ajuda. Quantas pessoas precisam, às vezes, de um bom dia, de um abraço, de um gesto de carinho, e a gente não vê isso hoje na sociedade. Contribuir com pessoas que não têm nada a lhe oferecer. Exato. Isso precisa ser muito empregado e eu vou ler isso aqui para vocês, mas só para finalizar. Isso. Tem o livro Poder da Ação aqui, isso é muito forte, né? A autorresponsabilidade. Mas assim, para finalizar, hoje a gente criou um infoproduto, né? Esse infoproduto vai ser lançado, mas o meu interesse maior é porque eu preciso replicar isso para outras pessoas. Mas o que é que eu vejo hoje? É que as pessoas querem só a parte técnica, só entrega o técnico. Não, existe algo que João faz. O que é que João faz dentro da clínica dele? Como é que João conquistou isso? É o corpo a corpo. Essa entrega nem todo mundo diz. Porque o técnico você é obrigado a fazer. O técnico é o básico. É o básico. É o mínimo que Se eu lhe entregar as técnicas e o passo a passo, não tem erro. Mas tem um além. E esse além, você, que é profissional da estética, segue lá, segue a gente aqui, segue o grupo Ricaldas. Aproveitando então para fazer o merchan, né? Isso, claro, tem que fazer. Segue Dr. João Falcão, segue a Clínica Vita Lounge e dizer a vocês que a gente tem muito a acrescentar. Tem vários projetos que estão a chegar, tá próximo. E que se eu transformei a minha vida com o que eu fiz e contei a vocês aqui, as pessoas são capazes de também, né, mudar a vida delas. Então vou botar só aqui, só para finalizar. Empreender é resolver problema. O tempo todo. Hoje, quando tem problema, tá difícil, é porque tá gostoso. Aí o empreendedor vem, se joga, entendeu? Se você não gosta de criar soluções e apagar incêndio, está fazendo a coisa errada. Ponto. Se você não gosta de resolver problema, você quer ser empreendedor e não quer resolver problema, você não é empreendedor. Vai trabalhar em empresa e fica ali no maneirismo, tá? É isso que eu tenho que dizer a você. E no mais, o empreendedor, né, quando ele é sábio, ele agradece a dificuldade, né? Ele agradece a dificuldade. Para mim é um prazer contar essa história aqui para vocês. Se quiser aí também perguntar. A nossa história. É porque eu falo pouquinho, né? Não. Pra gente foi muito bom e tá sendo muito bom, né? Ouvir a história de vocês. A gente ficou aqui até sem palavras, né? Feliz, velho. Feliz estar demais. com vocês aqui. Muito aprendizado.
né? Depois a gente vou assistir de Não, novo. com Porque, certeza. porra, Sem tem dúvida. muita. Você contou sua história Do início, do do início. É, do velho. testículo Eu do não pai. esperando isso, não. Isso é. Foi Rapaz, profundo. Eu Então, já assim, vou bem no profundo, para é mexer isso aí. mesmo com a mente de quem está assistindo a gente. Que você tá ali em casa, pô, não sei o que, que eu vou fazer, velho. Observa, para, escuta essa história, ouve a história de outros, não fica se baseando em quem não criou, em momentos, nada disso. Isso que vocês criaram aqui, isso aqui, velho, tem um grande valor. Total. As pessoas só vão conseguir entender isso mais na frente. Mas nós que já temos a visão, sabemos disso aqui. Isso aqui a gente está contribuindo com um monte de pessoas que estão sedentas de conhecimento e de experiências e de ajuda. É E isso. de motivação. E motivação, Exato. exatamente. Gente, vocês que estão aí nessa jornada maravilhosa, aqui é a jornada da vida, presta atenção. A minha história, a história deles conectam com outras histórias também. Então, a partir de hoje, curte, comenta, compartilha, encaminha para as pessoas que estão precisando de conselhos, experiências e querendo construir uma jornada. Você que está iniciando a jornada, aqui a gente colocou muita informação. Então, queria agradecer a Jornada Cast, esses caras maravilhosos, a toda a equipe aqui presente, né? O grupo R Caldas. E vocês são a diferença hoje de Salvador, da Bahia, do Brasil, porque eu sei que isso aqui vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu só tenho a agradecer. E você, saúde, estética, financeiro, o que for, bebam dessa fonte aqui que esses caras estão colocando em prática, tá? E ó, é de graça, não paga não, só curtir, compartilhar e encaminhar para 7 pessoas. Comentar. E isso você vai ajudar o seu próximo, a seu amigo, a pessoa que quer romper e quer empreender. Um beijo, foi ótimo, maravilha. Beijo, 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 beijo. Parabéns pela motivação de vocês. Adoramos muito esse convite. E fica aí, curte, comenta e compartilha. Fechou? Valeu mais uma vez. A Jornada Cast, João e Inayá. Olha, eu falei que eu ia errar. Fechou, valeu, obrigado!